Pega a tua Bíblia, no livro de Lucas. Eu queria que você deixasse aberta a tua palavra de Deus, Lucas capítulo 5. Essa vai ser a nossa mensagem. Eu queria toda a tua atenção a essa palavra, porque se eu quero uma restauração de Deus, se eu quero ver Deus, se eu quero ver o mover de Deus, algumas coisas são necessárias para que nós venhamos receber mais do Senhor. Lucas capítulo 5, Jesus está na casa de um homem chamado Levi. Levi é um cobrador de impostos. Ele era tido como um pecador. E os fariseus, se você ler Lucas 5, versículo 30, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicano e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão quê? Enfermos, doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao quê? Arrependimento. Então, quando nós olhamos esse texto, há pessoas que elas acham que elas não precisam de Cristo, de um Salvador, que elas não necessitam de Jesus, por si mesmas elas se bastam. Elas não necessitam de algo, arrependimento. E arrependimento, irmãos, ele consiste em uma mudança de direção. A pessoa está seguindo um caminho, está trilhando uma direção, e ela muda, ela se arrepende. Não, eu não quero mais. Eu quero seguir outra direção. Qual direção você tem seguido? Qual caminho você tem trilhado? Por isso, para que eu possa ver e ter mais de Deus, é necessário arrependimento. E quando nós olhamos a condição do arrependimento, nós vamos falar assim: não, pastor, eu já me arrependi dos meus pecados. Verdade. Só que o arrependimento, ele é diário. Ele é constante. São todos os dias que nós olhamos para nós e nós observamos que nós precisamos de mudança de direção em algo na nossa vida. E o Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzindo dessa forma. Porque se você pegar Romanos capítulo 3, nós vamos caminhar um pouquinho pela Bíblia. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai nos falar algo de suma importância. Atos, Romanos 3. Romanos capítulo de número 3. No versículo 9 e 10, ele diz assim, Romanos capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois que já dantes demonstramos que, tanto judeus como grego, todos estão debaixo do quê? Do pecado. Ou seja, ninguém escapa. Por que há a necessidade do arrependimento? Porque todos nascem da mesma raiz de Adão. A Bíblia diz que por causa de um homem, o pecado entrou no mundo e o pecado, a morte. E a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, seja quem for, a Bíblia traz como judeus, como gregos, eles necessitam primeiro de um arrependimento. De observar o caminho, a direção que estão trilhando e entender que não existe outro meio pela qual devemos chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. E o Evangelho, ele precisa ser pregado. E a gente vê uma condição de uma mistura muito grande, que tem causado mais malefício do que benefício. A condição é simples do Evangelho de Cristo. A condição é simples da palavra de Deus, não precisa de muita coisa. Aí diz o versículo 10, como também está escrito, não há um só justo, não há ninguém que entenda, e não há ninguém que busque a quem? A Deus. Porque todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, e não há um sequer. Então, eu preciso observar por que é necessário arrependimento. Porque todos, eles nascem dessa raiz. Essa inclinação do homem, o coração do homem, ele está inclinado mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Por isso que constantemente nós temos que buscar arrependimento diante do Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Não deveria ter falado isso. Não deveria ter dito isso. Não deveria ter tido esse comportamento. E o arrependimento, volta a dizer, ele é constante. Ele é diário sobre a nossa vida.
Para que você possa ver essa alegria de Deus, ela retornar sobre a minha vida, a sua vida, é necessário arrependimento. E quando Jesus está pregando, quando João Batista começa a pregar, eu vou citar só o texto, para que pode ficar nesse texto aí, e diz: e desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Mateus capítulo 4, verso 17. Por que Jesus pregava o arrependimento? Porque muitos estavam sob o domínio do reino das trevas. Só que Jesus diz: é chegado a vós o reino de Deus, o reino celestial, o reino de Jesus. Por isso é importante que nós passamos da morte para a vida. Nós saímos do reino das trevas e somos participantes do reino da luz. Mas será que eu estou bebendo de qual água? A água, vou colocar, que a luz me dá? Ou a água que as trevas estão dando? Às vezes a água das trevas parece ser mais saborosa, mais atrativa, mas te afasta do Senhor, te tira da presença de Deus. Vai te privar de desfrutar e viver tudo que Cristo tem preparado. E a condição do arrependimento é movida pelo Espírito Santo. Por isso eu preciso estar perto de Cristo. Por isso eu necessito estar perto de Jesus e receber aquilo que Ele tem para a minha vida. Por isso que quando o Senhor está pregando, Ele está dizendo: é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos. E o arrependimento aqui não é uma condição de opção. É uma obrigação de cada um de nós. Todo aquele que quer seguir o Evangelho de Cristo, que caminhar na presença de Deus, ele tem que se arrepender, irmãos. Práticas, comportamentos, atitudes. Só que o arrependimento, ele é seguido de algo muito importante. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 17. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 30. Antes de Romanos, aí você tem Atos, capítulo 17, o versículo é o versículo 30. Amém? Todos os textos, eles estão conectados. Diz: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo, que o quê? Se arrependam. Ele anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, e por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando o quê? Dos mortos. Então, primeiro, às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem uma dívida no cartão de crédito, por exemplo, e juros do cartão é muito alto. Vamos dizer assim, falar aqui por hipótese, R$4.000. E ali ela não consegue, por vários agravantes, pagar aquilo. E aí um dia ela recebe uma ligação falando assim: olha, tudo bem, a gente é da operadora do cartão tal, e eu estou ligando aqui para fazer uma proposta. A sua dívida é 4.000, mas se você pagar R$1.000, a sua dívida está quitada. Olha que maravilha. Então, ou seja, todo aquele percentual dos R$3.000 é perdoado. A condição do Senhor em arrependimento, quando Deus nos dá essa possibilidade do versículo 30, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, é uma nova oportunidade. Daquilo que passou, como diz o ditado, passou. E eu começar algo novo diante de Deus. De eu começar algo novo diante do Senhor. Porque agora é misericórdia, diga graças a Deus por isso. Só que olha o versículo 31, porquanto tem determinado um dia, irmãos, e esse dia vai chegar, em que com justiça, Jesus vai ter que cumprir a justiça. A pessoa que é pega, por exemplo, num furto, num roubo, a autoridade vai ter que cumprir a justiça. Quantas vezes você vê, às vezes, uma pessoa, a mãe desesperada, chorando, já vi vários. Para o policial não prender, já viu? E o que ele tem? Ele não pode se compadecer por causa do choro. Ele vai ter que cumprir o quê? A justiça. Ele vai ter que cumprir a lei. Assim é Cristo. Por isso, hoje é tempo de arrependimento, tempo de misericórdia. Mas vai chegar o tempo que a justiça de Deus virá sobre nós. Por isso a Bíblia diz que vai haver choro e ranger de dentes.
vai haver choro e ranger de dentes. Uma condição de uma contrição do coração. Por que eu não fiz? Por que eu não ouvi? Por que eu não vivenciei? Por que eu não dei ouvidos? E nós estamos num tempo onde as pessoas estão vivendo, volto a dizer, como se Jesus não fosse voltar. Estão vivendo segundo a inclinação do seu coração pecaminoso, que os conduz à morte, que os tira da presença de Deus. Por isso que é necessário para todos aqueles que caminham com o Senhor, arrependimento. Mas uma coisa vai caminhar junta com arrependimento. Eu queria que você pegasse aí na sua Bíblia, Marcos, capítulo 1, versículo 16. Livro de Marcos, capítulo de número 1, verso 16. Eu vou fazer aqui uma ilustração com todo o temor a Deus. Marcos 1, 16. Eu vou ler até o versículo 20. Amém? E andando Jesus ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram o quê? Pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejam pescadores de homens. E deixando logo as suas, o seguiram. A condição do arrependimento, irmãos, ele vem com renúncia. Se nós não renunciarmos, nós não vamos conseguir seguir a Cristo. Aqui no caso deles, eles tinham uma profissão. Você pega, por exemplo, o pastor, aquele que tem um chamado de Deus, ele renuncia. Não que Jesus quer que você renuncie à sua profissão, não é isso. Mas sempre haverá algo na nossa vida que nós precisamos renunciar. Vamos estar nesses 30 dias, por exemplo, nesse propósito. Às vezes a pessoa ela pode dizer: pastor, eu sou uma pessoa muito ocupada. Então ela vai ter que renunciar, por exemplo, 1 hora de sono, vai ter que acordar mais cedo, para que ela possa fazer ali a sua leitura diária. Ou vai ter que dormir um pouco mais tarde. Sim ou não? Ela vai ter que renunciar. A vida com Jesus é uma vida de renúncia, irmãos. E se nós não estivermos dispostos a renunciar, nós não vamos conseguir viver o que Jesus tinha preparado. Deus tinha algo para eles. Deus faria deles algo de suma importância, ganhador de almas. Mas eles precisavam deixar algo. E a Bíblia diz que no versículo 19, se você pegar aí na sua Bíblia, Atos 1, 18, e deixando logo as suas redes, o seguiram. Será que não tem algo que está nos afastando de Cristo? Que nós temos que deixar? Que está nos afastando, nos distanciando a cada dia do Senhor? O Evangelho, ele requer renúncia. E hoje, isso tem sido um dos grandes problemas. A pessoa, às vezes, ela vem para a igreja. Ela gosta de Jesus. Ela gosta da igreja. Você vai ver muita gente vindo. Mas se a pessoa, ela não renunciar, ela não permanece com Jesus. É aquilo que vem e é pouca duração. É como a Bíblia diz, é nuvem sem água. Que não tem uma eficácia. E a gente tem visto nos nossos dias hoje. Quantos não estão vindo para a igreja? Mas quantos não estão deixando a igreja? Por quê? Porque não estão renunciando. Não estão entendendo que a caminhada com Jesus é vida de renúncia. E nós temos que observar aquilo que nós precisamos renunciar. Eu queria que você pegasse na Bíblia, no livro de Lucas, a gente vai ir e voltar, não fica chateado não. Capítulo 9, livro de Lucas, capítulo 9, o versículo é o versículo 23. Eu vou ler a partir do verso 23, Lucas 9, 23. Abra aí, pega aí na sua Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Isso. E diz assim, e dizia a todos, se alguém quiser vir após, negue a si e tome a cada dia a sua cruz, siga-me. Diga glória a Deus. Primeiro, negar a si mesmo. A inclinação do homem é para as coisas do mundo. A inclinação da carne do homem vai para as coisas desse mundo.
as coisas que são lícitas, as coisas que são ilícitas. Paulo ele vai dizer exatamente isso. Há muitas coisas que são permitidas, mas não convém fazer. Há muitas coisas que me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que ela seja Senhor sobre a minha vida. Aí Jesus diz, negue a si mesmo. Vai ter que negar a si mesmo. A palavra negar aqui é você vencer a você mesmo. É você vencer vontades, desejos e inclinações. Eu não tenho receio. Ontem eu estava voltando da sede, lá da São João, estava um culto com o missionário. E aí quando eu cheguei em casa, estava ventando aquela garoa toda, aquele vento. Em casa o portão ele é totalmente fechado. Aí abri o portão, entrei com o carro. Só que o vento, ele arrastou o portão e eu estava de costas. Imagine a pancada que eu levei. E aí bateu na parte do tornozelo. Irmão, mas me deu uma ira tão grande que eu fechei a mão para dar no portão, imagina. Olha que coisa. Olha que coisa. Aí quando eu olhei para mim, eu olhei para dentro de mim, eu comecei a rir. Eu falei, não, para que eu vou fazer isso? Aí você olha assim, né? Olha de um lado para ver se ninguém viu, olha do outro. Aí fechei o portão. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. A ira pode vir, mas você tem que vencer ela. Ela vem ao coração, mas você tem que vencer. Mas tem uma ira, porque bateu, eu falei, não é brigar com o vento? O que adiantaria? Não, você tem que vencer. E quantas vezes é algo assim, mas muitas vezes pode ser um desejo, pode ser uma vontade. Algo no teu coração começa a dominar a sua vida, começa a encher o seu coração, você tem que vencer. Negar a si mesmo é não permitir que isso tome conta do seu coração. Que isso não te conduza, que isso não te dirija. É você negar as suas vontades por amor a Cristo. Ainda que você queira seguir numa direção, não, mas eu vou cumprir aquilo que Deus diz pela palavra. Eu vou permanecer em Cristo. Mas o Senhor diz mais, negue a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Eu quero explicar isso aqui na própria Bíblia. Porque quando nós olhamos para a cruz, ela representa por cristão, ela representa a vida. Porque Jesus ali morreu e ressuscitou, mas a representação da cruz era um lugar de morte. Os romanos crucificavam muitos ali, era um lugar de morte. Por isso que quando nós olhamos, tome a sua cruz a cada dia, Jesus está dizendo que sempre haverá algo na nossa vida que necessita morrer. Amém? Sempre haverá algo na nossa vida que necessita morrer. E quando nós vamos na Bíblia, e a gente vai agora, Colossenses capítulo 3, Paulo vai nos falar algo que, se a pessoa ela não tiver assim um pouco de conhecimento da palavra, ela entra em parafuso, porque ela não vai entender o que Paulo está dizendo. Então, a cruz, ela tem uma representação de morte. Então, sempre vai haver algo na nossa vida que nós precisamos fazer morrer, deixar. Colossenses capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia diz assim, portanto, se já ressuscitaste com quem? Com Cristo. Mas espera aí, quem é que ressuscita? Quem está vivo ou quem está morto? Está morto. Então assim, a Bíblia diz que nós estávamos mortos. Olha para quem está do seu lado aí, e aí morto? A Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas nós ressuscitamos com quem? Com Cristo. O que é ressuscitar? Para que você possa viver hoje a vida que Deus tem para você. Satanás tem a vida para que muitos querem viver e tem preparado. Vida de aparência, vida de ilusão, vida de dor e vida de sofrimento. Mas Cristo tem a verdadeira vida para cada um de nós. Por isso nós já ressuscitamos com Cristo. Aí diz assim, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se eu ressuscitei com Jesus,
eu já não pertenço mais à morte, eu tenho que buscar aquilo que é de Deus. E aqui é o grande problema. Porque nós temos todos os dias que fazer morrer a nossa natureza. Ela quer as coisas desse mundo. Só que a Bíblia diz, não busque o que é de Deus. Se envolva com aquilo que é de Cristo. Se coloque naquilo que é do Senhor. Você pega, por exemplo, vou falar... Você pega, por exemplo, tem muitas músicas aí fora que são letras maravilhosas. Só que o que traz edificação é aquilo que vem de Deus. Você pega um louvor, por exemplo, ele fala ao seu espírito. Ele te edifica, ele te põe de pé. Uma música, por exemplo, que não é de Deus, ela fala na sua alma só. Deixa você triste, não é assim? Faz a pessoa chorar. Leva a pessoa a uma condição, um êxtase, só carnal, que não traz edificação. Passou aquilo, acabou. A presença de Deus não. Aquilo que é de Deus fala ao teu espírito, traz vida, irmãos. Por isso eu preciso buscar as coisas que são de cima, que é de Deus. E o Espírito Santo, ele nos dá esse discernimento. E nós temos que perceber, eu nasci de Deus, eu sou de Cristo, já me arrependi, mas será que eu estou renunciando? Esse é o grande porém de muitos que caminham com Cristo. Porque a pessoa ela acha que ela pode caminhar com Deus da forma e continuar. Ela pode até permanecer, mas ela não vai ter edificação. Aí diz o versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são o quê? Da terra. Irmãos, é óbvio que nós vivemos num mundo pautado pelo dinheiro. Mas eu não posso só focar nisso. Eu não posso me esquecer de Cristo. Eu tenho que ter tempo para Deus. Eu tenho que ter tempo para orar. Eu tenho que ter tempo para buscar, me consagrar, ler a Bíblia, ter ali uma leitura diária da palavra de Deus, pegar ali um bom livro. Isso vai ocupar os meus pensamentos. Isso vai ocupar a minha vida. E vai me dar condições de renunciar, de abrir mão, de deixar. Quantas vezes a gente recebe um convite, por exemplo, sei lá, um dia de culto. Alguém chega, olha, eu vou fazer um churrasco lá em casa de picanha, maturada, argentina. Você fala, não, está amarrado. Aí você fala assim, mas eu não vou, porque eu tenho um compromisso com Deus. Está renunciando. Olha, depois eu posso até ir, mas nesse horário não dá. Então assim, a vida com Jesus, irmãos, é vida de renúncia. E muitos querem caminhar com Cristo sem renunciar. Se arrependeram já. Estão caminhando com Jesus. Mas a gente não pode seguir esse caminho, porque vai ser um caminho passageiro. Mas quando há uma condição de renúncia, nada tira essa pessoa da presença de Deus. Porque ela entende, ela valoriza a sua vida diante do Senhor. Versículo 3, porque já estáis o quê? Mortos. Por isso que eu digo, se a pessoa não tiver entendimento da Bíblia, não, mas eu não estou morto não. Sim, nós estamos mortos para ofensas e pecados. Estamos mortos para esse mundo. Vivemos nesse mundo, mas não podemos ser conduzidos por ele. Temos que ser guiados por Deus. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa, vamos ler de novo? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É Cristo que nos dá a vida. Nosso versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A tradução Nova Linguagem de hoje, coloca para mim aí. Olha o que ela vai dizer. Assim faça o quê? Morrer. Tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Lembra que eu falei que a cruz, ela representa a morte?
Por isso que todos os dias nós temos que fazer morrer algo na nossa vida. Às vezes pode ser a ira, às vezes pode ser o medo, às vezes pode ser a mágoa, pode ser a tristeza, às vezes pode ser um desejo, uma inclinação do coração. Tem que fazer. Há muito tempo atrás, isso aqui no dedo, aliança, era respeitado. Hoje já não se respeita mais isso. Às vezes você está com aliança no dedo e a pessoa, ela não importa se você é casado ou não. Já não se respeita. Por isso que há essa condição, dessa inclinação desse mundo para aquilo que não é do Senhor. Irmão, você é de Deus. Você é de Cristo. Como você tem vivido nessa terra? Buscando as coisas só desse mundo? Buscando as coisas só desse mundo? A nossa vida não se resume só a isso. A nossa vida não se limita só a isso. Por isso a Bíblia, mortificar e fazer morrer, isso é um dever meu. Isso é um dever seu, é renunciar a Deus. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero trilhar esse caminho. Eu não quero seguir essa direção. Eu quero viver a tua palavra, quero viver a tua verdade. Eu quero andar diante do Senhor. Por isso nós temos que negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Muitas vezes a gente transfere cruz como se fosse, pastor, você sabe, né? A minha esposa lá em casa é uma cruz, é um peso. Não, nada a ver. Às vezes joga até para o esposo. Minha sogra deve estar me assistindo. Te amo de coração, viu, minha sogrinha? Viu, meu amor da minha vida? Foi até morar longe, está lá no Mato Grosso. Glória a Deus, mas estou brincando. A esposa está lá no fundo, já está com a mão, já calma, filha, estou brincando. Mas ela sabe que eu a amo de coração, não é hipocrisia, não. Por isso, nós temos que observar isso. Será que não há algo na nossa vida que necessita ser mortificado? Tem, irmãos. Por isso, se aproxima de Deus. Se coloca diante de Jesus. Coloca o teu coração diante do Senhor. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Aí diz o verso continuando. A prostituição. Esse mundo é normal. É normal, é comum. Está se colocando, sempre foi algo normal. A impureza, o apetite desordenado. A Bíblia diz que Deus fez o homem como marido de uma só mulher. E mulher de um só homem. A vil concupiscência, aqui o desejo desenfreado, a avareza, que é a idolatria. Às vezes a pessoa ela vai fazendo como se fosse ídolos, homens, pessoas. Ídolo é tudo aquilo que você se inclina. Às vezes o pastor pode ser um ídolo. Isso é um pecado. Isso é um verdadeiro pecado. Às vezes um cantor, você vê normalmente aí fora, quantas vezes a pessoa, ela idolatra uma pessoa. Nós somos, Deus nos fez para que nós venhamos servir a Ele. Para que você venha se colocar diante dEle. Para que você venha reconhecer Cristo como Senhor da sua vida. Como Jesus, único Senhor e Salvador da tua vida. Diga glória a Deus.